os pastores, os obreiros da igreja, e é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento tão importante em que o Brasil passa por uma transição muito grande. Eu creio que você estava, quando aquele profeta careca que foi lá no Irineu, lá o King, Dom King, como que ele teve aquela visão de Jesus deitado no Brasil, vocês estavam lá também, né? Que o Brasil seria um som para as nações. E o que Deus está nos dando agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, eu acredito em cada palavra daquela, irmãos. Cada palavra daquela. O Brasil sempre foi um celeiro de missionários, de homens e mulheres que fazem a grande diferença, não apenas aqui, mas em todos os cantos da terra. E todas as vezes que eu falo desse assunto, eu começo a tremer por dentro, porque eu sei que é um tempo agora, assim, muito especial para nós, o povo brasileiro, irmãos, para os crentes do Brasil. Estou falando com você, amém? Um tempo novo para a sua vida. E eu queria compartilhar algo com você nessa noite. Antes, porém, eu quero deixar aqui um abraço da minha amada esposa. Ela gostaria muito de estar aqui nesse momento, das minhas filhas, mas infelizmente o trabalho, a gente ainda não consegue ainda se desvincular do trabalho os dois. Mas enfim, deixa aqui um abraço dela, amém? E de toda a igreja em Campo Grande, na qual nós somos um dos pastores ali. Amém, querido? Você pode ficar de pé mais um pouquinho e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo número 45. Eu sempre gosto de colocar um pequeno tema naquilo que a gente vai falar. Eu sei que vocês aqui são privilegiados porque vocês têm grandes ministros da palavra de Deus. A palavra de Deus, se ela se renova normalmente em outros lugares, aqui ela salta, né? Nos ministros que utilizam a palavra aqui, a gente fica até meio, né, constrangido de abrir a nossa boca aqui e falar. Aleluia. Então diga assim comigo: aquilo que me oprime está sendo oprimido. Amém? Então o tema de hoje é: aquilo que te oprime está sendo oprimido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações. Isaías 45, eu disse, né? Para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir as portas dele as portas, e as portas não se fecharão. Preste atenção nessa colocação aqui, ó. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra tão abençoada. Recebo a palavra de oração que o apóstolo Alfredo dirigiu a mim. Me submeto agora ao senhorio de Cristo. Me escondo atrás de sua cruz e transfiro toda a honra, toda a glória, todo o elogio, toda a exaltação para ti, Senhor, porque tu és o único digno de todas essas coisas. Eu te louvo pela tua palavra. Em clares interpretar, tu cessa-te. A tua palavra não há necessidade de interpretação, porque ela é clara, Senhor. O Espírito Santo distribui conforme a necessidade de cada um, Senhor. E a minha necessidade hoje é te ouvir, primeiro em mim e depois através de mim. Primeiro em mim e depois através de mim, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. O ano de 2019, no dia 20 de abril, eu completo 30 anos que o óleo caiu na minha cabeça pela misericórdia de Deus. Apesar de mim, o Senhor nos separou para o santo ministério. E ao longo desses anos, eu tenho descoberto algumas riquezas dentro da palavra de Deus, que para muita gente pode ser uma coisa comum. Mas quando Deus traz luz ao meu entendimento, e é a forma que eu entendo que quando Deus fala comigo, é justamente quando Ele traz luz ao meu entendimento, em contrapartida, porque a Bíblia fala que o inimigo, ele cega o entendimento, e o meu Deus, Ele traz luz ao entendimento. Quando Ele traz luz, Ele está dizendo não ao opressor, está dizendo, agora você está habilitado para você caminhar nessa palavra, agora você está habilitado para você usufruir desse nível de entendimento que você atingiu e que você alcançou. E uma das coisas assim que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que a palavra de Deus ela tem duas características impecáveis. A primeira delas chama-se ordem. Diga comigo, ordem. E a segunda característica dela é promessa. E essas duas características, elas são atreladas, elas são agregadas, porque uma depende da outra. Uma depende da outra. Deus ordena, né? Deus falou com quem? Abraão, sai aí da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Lá na frente ele fala o quê? Né? Eu vou te abençoar, cara. E a gente hoje somos, né, descendentes de Abraão no que diz respeito às coisas terrenas, as bênçãos da terra, quando você recebe um bom emprego, quando você recebe um carro novo, quando você consegue comprar uma casa nova, quando você consegue uma estabilidade, são bênçãos que são oriundas do pai Abraão. Né? E quando Deus falou isso, ele entendeu rapidamente, entrou debaixo daquela palavra, debaixo da ordem de Deus, e sem entender na época do que ele seria o pai de muitas famílias, de muitas nações, como a Bíblia o chama. Deus disse para ele também, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Qual é a ordem? Andar na presença. Qual que é a bênção? Ser perfeito. Deus não mente, então Deus pode fazer de você e de mim, como fez de Abraão, um modelo de Cristo aqui na terra, para andar em perfeição, se tão somente nós obedecermos a palavra de Deus. Amém? E nesse contexto todo de palavra, que Deus tem falado ao meu coração, eu estava esses dias lendo o livro de Isaías, lendo Daniel e Isaías, porque Daniel viveu na íntegra o que esse texto aqui está dizendo como resposta de oração daquele povo que foi levado cativo para a Babilônia. Os irmãos lembram que o povo naquela época foi levado, né, e uma palavra da parte de Deus vinda, que eles teriam que passar 70 anos como cativos, como servos da Babilônia. Por que é que eles receberam esse castigo de 70 anos? Lá na cultura deles tem uma lei estabelecida por Deus, uma lei mosaica, que você tem que plantar 6 anos, e no 7º ano você tem que fazer a terra descansar. Quantos já ouviram falar sobre isso? Isso é coisa deles, é coisa da lei, é coisa da Torá, coisa que Deus determinou. E no período que antecedeu os 70 anos de cativeiro, eles infelizmente passaram 7 tempos de descanso sem fazer a terra descansar. Se você procurar subsídios teológicos, você vai observar que a principal ordem, a principal característica do cativeiro foi a desobediência de uma coisa determinada por Deus que os levaram cativos. Por que eu estou introduzindo dessa forma? Porque se Deus está ordenando, se Deus está te direcionando, se Deus... E olha, as coisas de Deus é exatamente isso, é ordem, não é sugestão. Deus não te sugere, Deus te ordena. Né? Ah, Deus falou, eu vou ver. Não, se Deus falou, se você tem convicção de que Deus falou, meu irmão, entra nessa palavra que ela é suficientemente capaz de te satisfazer em todas as áreas, em todos os campos, em todas as esferas, em todos os âmbitos. Ela é suficiente. Quem come pão da terra volta a ter fome. Quem come pão do céu nunca mais terá fome.
E quando nós entendemos essa premissa de ordem e, posteriormente, promessa, cumprimento de promessa, com o coração alinhado, sem aquele negócio, bom, eu vou ficar bonitinho, eu vou fazer a coisa certinha, porque senão eu não sou abençoado. Meu irmão, você já prevaricou, já pecou, já perdeu a razão, não entendeu o que está acontecendo, mas se você tão somente obedecer a Deus e a sua palavra, e a sua voz, e os seus profetas, como diz a palavra de Deus, assim com o coração alinhado com o céu, não haverá limites para a herança do Senhor chegar à tua vida e à tua casa. Não haverá limites. Até porque Deus ele é ilimitado, Deus ele é atemporal. Aquilo que vai ser para você já foi para Ele. Deus ele flutua, Ele navega na eternidade. Deus não tem passado, presente. Nós que estabelecemos essas coisas, por causa dessa matéria, nós somos presos aqui. Se a gente conseguir se desvincular, pelo menos no nosso mundo espiritual, e entender que as coisas se discernem, não na força do ego, da alma ou da carne, mas se discernem espiritualmente, e largarmos a força do ego, da alma e do braço, e deixar as coisas se discernirem espiritualmente, nós entraremos num rio que seremos conduzidos por Deus aonde Ele quer nos levar. E você pode ter certeza, onde Deus quer te levar, você nunca sequer pensou que você estaria nesse lugar. É muito mais além. Quando o apóstolo Paulo fala que ele é fiel para nos abençoar, para nos dar tudo aquilo que pedimos ou pensamos, ele sabia o que ele estava falando, querido. Aleluia, ele sabia o que ele estava falando. Então, querido, eu quero te convidar nessa noite para você permitir que a sua mente se destrave para aquilo que eu vou te falar hoje. Pode ser que você hoje saia daqui entendendo de uma vez por todas, não no campo do braço, da alma ou do ego, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se eu conseguir hoje, com a ajuda do Espírito Santo, provar para você que maior é o que está em você do que o que está no mundo, aleluia, eu posso ir para minha casa tranquilamente. Amém? Esse texto aqui especificamente, ele tem tudo a ver com o livro de Daniel. Porque no capítulo 5 de Daniel, quando o rei Belsazar, ele assume o trono, apenas um pouquinho de cultura bíblica, de lição da história, ele assume o trono, foi no tempo de Daniel. E já havia uma palavra da parte de Deus, que seria apenas 70 anos que o povo estaria preso. 70 anos. Então o inimigo nunca teve uma ilimitação, nem mesmo no cativeiro. Nem mesmo no cativeiro. E aí, no capítulo 5 de Daniel, a Bíblia fala que não sei se foi um sonho ou uma visão, que aparece uma mão escrevendo no muro dizendo assim: Mene, Mene, Tekel. E ele ficou desesperado com aquilo. E ele mandou chamar todos os sábios, todos os feiticeiros, os caras que liam as estrelas, para saber o que aquela mão, que do nada, irmãos, aquela mão, ela saiu de um âmbito espiritual e se materializou. Escreveu Mene, Mene, Tekel e voltou. É como se nós estivéssemos aqui agora e aparecesse uma mão nessa parede escrevendo essa frase. E ninguém conseguiu discernir, até que a mulher do rei pegou e falou: você está apavorado por quê? Por que isso tirou a tua paz? Chame Beltesazar, chame Daniel para poder, Ele tem um espírito do Deus excelente, E ela fala do Deus excelente e de deuses. Ela utiliza o texto. E aí ele manda chamar para aquela coisa toda, e Daniel chega, e aí Daniel dá um esculacho no rei, que ele prevaricou, fez festa, aquela coisa toda. Quem lê o capítulo 5 de Daniel sabe do que eu estou falando, e de repente ele fala: agora, rei, eu vou traduzir o que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo que o teu reino, que o reino da Babilônia, já está acabando, já está se findando.
Vestiram então nele uma roupa púrpura, colocaram uma cadeia de ouro nele e colocaram ele para desfilar. Historicamente, estamos bem tranquilos até aqui? Então vamos agora para a grande verdade da parte de Deus, traçando um paralelo para os nossos dias. Se você ler o capítulo 28, 29, 30 e 31 de Jeremias, você vai perceber que toda a aspiração, todo o sonho, toda a vontade de seguir em frente, de voltar para Jerusalém, do povo que estava preso na Babilônia, havia se findado. E Deus começa então a usar Jeremias para escrever cartas, dizendo: olha, não acrediteis nos vossos profetas, são bajuladores, são mentirosos. Capítulo 28, pega 28, 11, fala: não se preocupe, vocês estão pensando que vocês vão morrer aí? Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vireis a mim e me invocareis, e eu vos ouvirei quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29 fala sobre isso. E aí Deus começa a usar Jeremias, motivando, restaurando, renovando a fé do povo, porque uma profecia 200 anos antes dessa palavra havia uma mão havia aparecido 200 anos antes dessa palavra, dizendo para o rei: olha, mene, mene, tekel, daqui a pouquinho o seu reinado vai ter fim. Pastor, o que o senhor está querendo dizer isso? Porque quem estava oprimindo, cumprindo os 70 anos de cativeiro de Israel na Babilônia, eram os babilônicos. Eles estavam oprimindo demais. Além de eles serem presos, escravos, estarem longe da sua terra, Jerusalém, eles estavam sendo oprimidos, literalmente, sufocados. No entanto, no capítulo 29, Jeremias escreve uma carta dizendo: olha, oreis pela cidade, plante bosque, construa muros, construa cidades, porque se a cidade for abençoada, vós sereis abençoados. Se a cidade prosperar, vós também sereis prósperos. E Jeremias, usado por Deus, motivando, mandando palavra de bênção, como os pastores que estão agora. Eu estava dizendo para o pastor Alfredo, ouvindo a menina ministrar esses louvores antigos, nós éramos felizes e não sabíamos. As mudanças em tudo que foram acontecendo, e quando eu ouço umas canções como essa, assim, eu falo: mene, mene, tekel, o reino de frieza de Satanás está acabando no século 21. Sabe, não tenho nada contra as canções que as pessoas adoram a alma, ficam adorando a si próprio, a alma, falando certa, sabe, não vou nem falar, porque eu tenho muitos compositores que são meus amigos, e eu não quero cometer esse pecado, mas quando eu ouço essa essência aqui, eu consigo entender, apóstolo, eu consigo entender, pastores, irmãos, que o tempo de frieza, o tempo de morosidade, o tempo de contaminação nos dons estão se findando por esses dias. Tem canção que é cantada na igreja, irmãos, que eu tenho dificuldade de ficar perto. Às vezes dá mais prazer de ouvir aquele cara maluco que morreu lá cantando 1 Coríntios 13, lá ainda que eu falasse a língua dos homens, mundano, do que às vezes o cara falando aqui: quem não me viu na prova não me ajudou. E você é crente assim lá no esquinto, irmão? Querido, no nome de Jesus, você precisa rever os seus conceitos de crente para esse tempo que Deus vai te levar, querido. E aí, nós fomos oprimidos por essas coisas. Nós fomos oprimidos por tantas coisas, por tanto mundanismo dentro da igreja. Sabe, na ânsia de querer agradar as pessoas, o mundo entrou dentro da igreja. Sabe, na ânsia de atrair as pessoas para dentro da igreja, preocupados em números. Sabe, Deus nunca pediu meta, Deus pediu fruto. Nunca.
Na minha Bíblia está escrito em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Então eu tenho até dificuldade de falar para o cara, você precisa aceitar Jesus, irmão. Eu não sei quem que inventou essa, mas funciona, eu vou deixar. Ele é que nos aceita. Ele é que nos recebe. Como a canção, é Ele que nos abraça, abraça. E a gente canta como se a gente fosse no nome de Jesus. Seja um cristão, um crente, que tenha a marca do Cordeiro na sua vida, querido. E vou dizer uma coisa para você, eu vou até pular umas duas coisas aqui. Aquilo que te oprime hoje está sendo oprimido porque o inimigo está desesperado, meu irmão. Deixa eu tentar descodificar aqui um negócio. A Babilônia oprimindo Israel, Israel perdendo a esperança, Jeremias lançando cartas. E aí Deus levanta um camarada chamado Ciro, pagão, adorador de outros deuses. Fica fazendo graça com o evangelho, irmão. Irmãos, e Ciro, a mãe de Ciro, para vocês terem ideia, quando ela nasceu, a mãe de Ciro, o avô de Ciro teve uma visão de uma árvore crescendo nas costas dele, ele ficou desesperado, mandou matar a menina. O cara foi levar ela para o mato para matar a menina, ele sentiu um negócio dentro, ele falou, não vou matar, é muita coisa, é muita tragédia. Ele deu a menina para um pastor de ovelhas. O avô de Ciro descobriu isso, esquartejou o cara, esquartejou o filho do cara que poupou a menina, mandou assar, deu para o cara comer, e quando ele foi dar o último pedaço para o cara comer, era a cabeça do filho. Para vocês verem o tipo de gente que eram esses pagãos da época. A menina foi salva por um pastor, se casou, teve um filho chamado Ciro. Então ela volta, descobre quem é ela, todo mundo ali, eles elegem Ciro, e Ciro então começa a ganhar as batalhas, ele se torna general, começa a ganhar as batalhas, de que há muito tempo, décadas, o rei não conseguia dos vizinhos. E um dia, uma luz no entendimento de Ciro, e uma voz dizendo para ele exatamente esse texto aqui, que nós acabamos de ler, chamando ele para uma missão. E ele coloca essa missão em ação. E quando ele chega na Babilônia, ele encontra o versículo 2. O versículo 1. Soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. A história conta que o povo da Babilônia estava totalmente envolvido com uma festa. E quando Ciro chega, tem outras minúcias lá, ele encontra as portas da cidade abertas. Aquilo que estava sendo oprimido, que era o povo de Israel, aquilo que estava oprimindo o povo de Israel, começa a ser oprimido por alguém que Deus enviou. O povo da Babilônia começa a ser oprimido por Ciro. E a opressão foi tão grande. Os amantes de história sabem do que eu estou falando. Que o reino Babilônia se cumpre a palavra que Daniel revelou tanto atrás, dizendo para o rei da Babilônia, Mene, Mene, Tekel. E Ciro se torna o grande,
E a primeira coisa que Ciro faz, ele pega o povo de Deus, sendo pagão, poupa o povo de Deus, dá liberdade para eles e fala: pode voltar para Jerusalém. Jeremias 31:17. Antes disso acontecer, Jeremias escreve em 31:17: anime-se, povo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos estão voltando para a tua casa. Então aquilo que oprimia Israel começa a ser oprimido. Por que é que os babilônicos estavam tanto oprimindo, cumprindo-se os 70 anos de Israel? Porque no contexto espiritual, Deus já havia dado ordens, com certeza disso, diante dessa palavra, para que aqueles que estavam sendo oprimidos, aqueles que estavam oprimindo, começasse então a se desesperar. Você sabe por que a coisa às vezes está tão azeda para o seu lado? Você sabe por que às vezes se sente tão debilitado? Porque tem alguém já oprimindo aquele que te oprime, querido. E quando aquele que oprime se sente oprimido, ele fica desesperado. E é o que está acontecendo nesse dia. Jesus, cruz do Calvário, lição bonita. Satanás fazendo festa. Matamos o plano perfeito de Deus. Matamos o plano perfeito de Deus. Até que Jesus, enquanto Jesus falou: Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, Satanás falou: ah lá, tá chorando o Filho de Deus. Até ali era festa no inferno. Mas quando Jesus coloca o pescocinho de lado, olha para o céu e fala: está consumado. Satanás recebe uma opressão e foge para o mais fundo do inferno. No entanto, Jesus desce lá. Jesus desce lá. É uma outra história, uma outra coisa, mas eu quero falar uma coisa assim para você. Um pouquinho mais. Lute um pouquinho mais. Ore um pouquinho mais. Adore um pouquinho mais. Jejue um pouquinho mais. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque aquilo que te aperta está sendo apertado. Aquilo que te destrói está sendo destruído. Aquilo que te oprime está sendo oprimido pelo Criador, querido. E quando Deus falou isso comigo, Deus falou comigo há 90 dias atrás. Porque eu estava com um desconforto dentro de mim. A minha alma estava angustiada. E não era... Eu sou amante dessas canções antigas. Se você olhar na minha playlist de música, que você vai ver música que você nunca nem sonhou que tinha essas músicas. E eu falei, isso não me trazia mais alegria. Eu estava oprimido. Aí eu tive assim, eu falei: Deus, o que é isso? E veio a palavra no meu coração dizendo: aquilo que está te oprimindo hoje, eu estou oprimindo. Porque quando o inimigo está desesperado para acabar com você, é porque tem alguém oprimindo o inimigo. As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, elas não foram derrubadas, elas foram oprimidas. Então eu estou aqui nessa noite dizendo para você o seguinte: um pouquinho mais. Suporte um pouquinho mais. Eu não vou falar para você que o ano de 2019 vai ser prosperidade. Até porque Deus não pede para você ter força, Deus pede para você ter resistência. A Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, querido, resista um pouquinho mais. Resista um pouquinho mais. Você pega o livro de Tiago, ele abre o livro de Tiago dizendo: olha,
Vocês têm que ter alegria quando vocês forem afligidos. Eu li essas coisas, apóstolo, eu não entendia, mas como é que são um doido que vai ter alegria quando é afligido? Agora eu estou falando o Carlos Bazo aqui, tá? Não é o pastor Carlos Bazo. Ficava desesperado, mas esse cara escreveu esse trem, rapaz. Eles entenderam isso. Apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que está por vir a ser revelada em nós. Acho que 1,19 ou 1,23 de Romanos, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, querido, está na hora de você sacudir a poeira, meu irmão. Parar com essa, lá no estado a gente fala, com essa dança de índio, né? O que é dança de índio? O índio dança para trazer chuva, né? Ou quando ele quer fazer algum rolo, ele começa a dançar. Para com dança de índio, irmão. Levanta a cabeça, caminhe debaixo da palavra que Deus te deu, em obediência, porque a promessa virá na sequência, meu irmão. E a coisa interessante é que essa palavra aqui, quando o Ciro chegou, porque ele obedeceu. Deus falou: vai lá, eu estou desfazendo os lombos dos reis. E um detalhe, Ciro, eu vou abrir as portas. Quando você chegar lá, as portas vão estar abertas. Irmãos, a Babilônia, irmãos, com as portas abertas. O maior império da época, as portas abertas. Quem que abriu as portas da Babilônia? E Ciro veio, né? Desviou o rio Eufrates, jogou para um lago, a história diz, atravessou onde que dava para passar a pé, voltou, ninguém viu ele fazer isso. E quando ele chega na porta da cidade, os portões estão abertos. Sabe por que os portões estavam abertos? Porque Deus disse que iria abrir as portas. Você sabe qual que é a diferença de um rei pagão e de um crente? Quase que eu falei um palavrão aqui. É que eu sinto tão em casa aqui, pastor Alfredo. Então não é. Como que um camarada que não entende Deus, não vê Deus, não respira Deus, não fala com Deus, ouve uma única vez e obedece? E nós? E nós? O cara acabou de ministrar uma palavra sobre oferta aqui, irmão, eu fico desesperado dentro de mim, sabe? A palavra de Deus, ela é espírito e é vida. A minha palavra, a palavra que eu lanço, ela é espírito também, e tem um espírito. A minha Bíblia diz em Isaías 55 que toda a palavra que é enviada, ela não volta vazia, ela cumpre um propósito. Amém? Eu tenho certeza que Deus enviou essa palavra para muito profeta. Eu tenho certeza que Deus enviou essa palavra para muito general em Israel, que ficou lá em Jerusalém. Tenho certeza. Porque todas as vezes que Deus vai julgar a terra, julgar uma nação, julgar uma família, julgar uma cidade, julgar alguma coisa, descer um juízo sobre aquilo ali, ele procura um intercessor e um corajoso. E eu acho que os caras se errou louco, os caras foram lá, eu estou bem, que está todo mundo preso lá, eu estou aqui. Falar, então beleza. Então, ele fez o que ele fez com Abraão. Com Abraão depois. Ele pega um pagão. Ele pega um que não era nem para existir, porque o avô dele mandou matar a mãe. Onde você chegar, debaixo da ordem da palavra de Deus,
as portas vão estar abertas e elas não se fecharão, querido. Não se fecharão. Nos 3 meses de aflição, eu entendi. Deus falou, aquilo que está te oprimindo vai cessar. Eu falei, Senhor, vai acabar as minhas lutas? Ele falou, não, essa. Ai, já pensou, irmão, não ter mais luta? É céu. Né? Lá onde as ruas são de ouro, o mar é de cristal. Aí eu entendi que Deus queria dar um upgradezinho em uma coisa. Só com essa palavra aqui, nós conseguimos restaurar mais de 10 famílias que estavam sendo oprimidas pelo diabo. Mais de 10 famílias, casais que estavam se separando. Hoje é bonitinho, domingo agora vai ser a nossa cantata lá na igreja de Natal, dia 16. Esses são os 2 primeiros. Aí eu olhei para o cara e falei, escuta, eles não estavam indo no cartório esses dias para trás, o mês passado para divorciar? Pastor, mas o que oprimia eles já foi oprimido. Aquilo que te oprime, querido, em nome de Jesus, está sendo oprimido. Deus chegou, querido, de uma vez por todas, na tua casa, na tua causa, nos teus familiares, nos teus negócios, em todas as coisas. Você só precisa fazer uma coisa: obedecer. Pastor, eu não tenho fé para isso. Não precisa, eu não estou falando de fé. Fé, o irmão falou aqui antes de mim. Uma palavra extremamente abençoada. A obediência, ela tem uma força tão grande que ela pode te levar aonde a tua fé não alcança. Deus falou para Abraão, Abraão, sai daí, cara. Ele falou, tá bom, estou indo. No meio do caminho que Deus falou para ele onde que ele ia. Nós somos cheios de trejeito. Vamos fazer tal coisa, mas como que será? Vamos calcular, sabe? É um tempo, querido, de Hebreus 11:34 acontecer na tua vida. Para de calcular, irmãos, as coisas espirituais. Ah, pastor, eu tenho que me preparar para essa batalha. Não precisa. A Bíblia fala em Hebreus 11:34 que ele te torna poderoso no meio da batalha. Entra na batalha, querido. 11:34. Tornaram-se poderosos no meio da batalha. Então, querido, em nome de Jesus, atente para essas coisas. Aquilo que te oprime está sendo oprimido, amém? Ponto. 2 coisinhas básicas para eu orar com vocês. Já falei isso aqui no outro tempo, mas eu estou falando. Um passado resolvido te libera para um futuro prometido. Se você não resolver o teu passado, se você não resolver, e quando eu digo resolver, não significa que você tem que voltar atrás. Você tem que encarar. Resolver é encarar as coisas, pedir perdão para quem você tem que pedir perdão, pagar suas contas para quem você deve, sabe, fazer as coisas, resolver a tua vida, irmão. Porque um passado resolvido te libera para um futuro prometido, querido. E a palavra de Deus, ela está desesperadamente na atmosfera procurando uma cabeça para se alojar. Foi assim que aconteceu com João Batista. João Batista foi o cara, ele estava no deserto estudando. E a palavra que foi liberada lá atrás, sobre a voz do que clama no deserto, encontrou a cabecinha de João Batista e entrou nele. E dele, lhe preparou o caminho do Messias. Se você entender o que eu estou dizendo hoje, ao invés de você fugir da cabeça, da água gelada, igual você foge no chuveiro no tempo de frio, com a palavra de Deus você vai ficar procurando. Essa é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela dá vida. Domingo passado nós comemoramos o dia da Bíblia. Eu ministrei sobre lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Foi um culto assim poderoso para a glória de Deus.
Eu preciso aprender a obedecer à palavra de Deus, resolvendo as minhas coisas, estando com o meu passado resolvido. Porque aí eu tenho condição de entrar naquilo que Deus me prometeu. Amém? Não se iluda, não se iluda. Não leve o anátema para debaixo da tua tenda. Não leve o anátema para debaixo da tua tenda. Tá? Não fique empurrando as coisas debaixo do tapete ou protelando as coisas para você resolver. Não tem como resolver lá para trás? Assuma isso daí. Diante de ti, diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas envolvidas, e vida que segue, meu irmão. Hebreus 11, Hebreus 12, né? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que de tão perto nos assola, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus te propôs uma carreira, Deus te propôs uma carreira extraordinária. Querido, um pouquinho mais, porque aquilo que está fazendo você sentir dor hoje, está sentindo dor muito mais, porque os finais dos tempos, os fins dos tempos estão se findando, as coisas já estão acabando, irmãos. Amém, querido? Ai, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer ainda, não fala que vai acabar, não. Vai acabar. Vai acabar. Glória a Deus. E a outra coisa que eu quero falar sobre esse tempo, que Deus falou a respeito tem falado muito, que a gratidão, ela é a memória do coração. Diga assim comigo, a gratidão é a memória do coração. As pessoas que causaram algum tipo de impacto na tua vida, da tua família, dos teus líderes espirituais, das pessoas que te aconselharam, das pessoas que oraram por você, das pessoas que marcaram a tua vida, você deve procurar essa pessoa e pelo menos dar um abraço e dizer muito obrigado pelo tempo que você foi na minha vida. Porque você sendo grato, teu coração, por que ele é a memória? Porque ele vai fazer você lembrar. Jesus não disse isso? Capítulo 14 de João, e o Espírito que eu vou enviar, ele tem duas colocações ali, ensinará todas as coisas, e no outro texto diz, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então Jesus envia o Espírito, e o Espírito te faz lembrar as pessoas que marcaram na tua vida. Então, se esse camarada aqui, de alguma forma, provocou o bem na sua vida, honre ele, nem se for com um abraço. Porque é o tempo de você entender que o que abre as portas, claro que é a obediência, mas atrelado é a gratidão. A ingratidão cerra, a ingratidão fecha. A gratidão, ela abre as portas. Então honre as pessoas que fizeram parte da sua vida, sabe? A pessoa que orou por você, a pessoa que te apresentou Jesus. Compre um presente. Irmão, faça suba numa árvore como Zaqueu, atravesse o Jordão, faça o que você quiser, mas desde que você dá um beijo na testa, ele não vai entender nada. Mas no mundo espiritual, você sabe o que vai acontecer? A cidade, figura de linguagem, que te oprime tanto, enquanto eles celebram a tua opressão, um outro ser maior está abrindo as portas dessa cidade para oprimir aqueles que estão te oprimindo. Deus só quer que você faça isso. Seja grato. Né? Quantos querem saber a vontade de Deus? Honestamente, para a sua vida. Irmãos, eu gosto de saber a vontade de Deus. Você sabe o que o apóstolo Paulo fala? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aleluia? Qual que é? E ser? Qual que eu diz lá o texto de Tessalonicenses? Acho que 4:18 ou 19. Que fala lá, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Aí vem a vontade de Deus para a sua vida. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus.
Ser grato. Mas não, nós somos uns seres, com o tempo que nós estamos vivendo hoje, extremamente ingratos e insaciáveis. Insaciáveis para as coisas desse mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: me ame ou me odeie, melhor você me amar. Aquilo que está te causando deixando você insaciável para as coisas desse mundo, mene, tekel. Acabou. Acabou. Você vai olhar para um negócio que tanto te prendia a sua atenção. Você ia passear no shopping, agora eu estou falando aqui num outro nível mais. Você ia passear no shopping e você ia para as vitrines assim, ó. Cartão 10 vezes, né? Irmão, irmã querida, em nome de Jesus, isso está acabando na tua vida. São reinos que foram estabelecidos dentro do homem, que Deus agora está colocando na planta dos pés dele novamente, no coração do homem. E é nesse tempo de dificuldade, nesse tempo em que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Quantos creem que isso é verdade? Eu creio. Irmão, mas eu não sou um desses muitos. Eu continuo amando ao meu Jesus. Eu continuo adorando ao meu Jesus. Eu continuo, buscando a Ele. Então não seja um dos muitos. Não seja um dos muitos. Deus te trouxe a esse lugar, porque Deus tem um propósito na sua vida, querido. E aquilo que estava te pressionando, aquilo que estava te enfermando, Deus está colocando a mão definitivamente, querido. Não é a canção de hoje? Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia. Cante com o seu coração. Ó, as portas se abriram. Ó, aleluia. Chegou o seu dia, querido. Aí eu volto lá na introdução. Se eu discutir com o meu braço, com a minha alma e com o meu ego, terceira dimensão. Se eu entender que as coisas se discernem espiritualmente, quinta dimensão. Pastor, e a quarta dimensão? A quarta dimensão é a chapação, é os milagres. Só que ainda Deus está dizendo que você está acima disso. Você está além disso. Então chega a notícia ruim para você, como os filhos de Jó, os amigos de Jó. Olha, seus filhos morreram, olha, o seu gado morreu, olha agora, né? Ele permaneceu intacto, porque Jó entendia as coisas aqui em cima. Paulo entendia as coisas aqui em cima. Jesus nunca planejou o dia seguinte, irmãos. Jesus nunca disse, olha, amanhã haverá uma grande campanha de cura e libertação na Judéia. Sabe como que ele sabia o que ia acontecer no dia seguinte? Pedro, Tiago, João, vem aqui comigo. Vamos dar uma voltinha ali, às oliveiras. Só isso. No outro dia ele acordava pela manhã e saía. Aí no caminho aparecia o cego, aparecia até aquele povo que prega que Jesus era músico, né? E Jesus tocou o esquife, né?
Ah, Jesus é caixão. Aparece cada coisa, irmão, na nossa vida. Segredo para o dia seguinte está no hoje. Hebreus 11:1. A fé é. Não está escrito lá o firme fundamento das coisas que não se vê. Na realidade, o apóstolo que escreveu, eu particularmente acho que foi Paulo, devia escrever assim. Eu acho que ele quis dizer isso. A fé é até que se torne. A fé é até que se torne. Então, querido, é levantar as mãos para Ele. Porque em Isaías 9:6 não fala que Ele é bombeiro, Ele fala que Ele é conselheiro. Tem gente que pega o Salmo 91 e acha que o Salmo 91, apóstolo, é um salmo de proteção. Não é, não foi, nunca vai ser. É um salmo de princípios. Quem anda nos princípios, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ordem. Qual que é a promessa? A sombra do Onipotente descansará. Quantos creem, queridos, que a tua luta, principalmente no campo da alma, está se findando? Eu estou dizendo o seguinte, que a frieza espiritual que assola a humanidade, ela está sendo assolada. Porque Deus não vai perder para o diabo. Até porque eu tenho uns programas de televisão que aparece assim, Guerra dos Deuses, Duelo dos Deuses. Alguém já viu isso aí? Pô, eu dou risada. Eu sento no canto do meu sofá para dar risada. E os caras falam, por que não dá? Nós acabamos de ler aqui, fora de mim. Não há outro. Como que pode existir guerra de deuses? Como que o meu Deus vai guerrear com outro Deus? Não existe outro Deus. Fora do meu Deus, não há outro. Querido, é só você abraçar essa palavra como João Batista abraçou, entrou nela e foi o precursor de Jesus. Como Abraão saiu, sabe? E tantos outros, abrace a essa palavra. Volte a ter devoção por isso daqui. Volte a gastar tempo com isso daqui. Eu faz um ano que eu estabeleci. A primeira coisa, irmãos, o meu cabelo está grande esses dias. E eu acordo com o cabelo, irmão, marcando norte, sul, leste, oeste. Com os olhos cheios de remela. Com a boca de bafo. Eu vou para o meu sofá, do jeito que eu levanto. Pego a minha Bíblia e leio de 5 a 10 capítulos todas as manhãs. Os primeiros momentos do meu dia é com isso aqui. Sabe quanto tempo eu gasto? 10 minutos. E você sabe quanto tempo ela me fortalece? 23 horas e 50 minutos. Então ela vai se desvendando dentro da gente, vai crescendo dentro da gente, vai dando vida. Jesus não é o Logos de João primeiro lá? João, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é isso? E ele se fez o quê? Carne, e habitou entre nós. Como é que Jesus habita em você? Logos, palavra viva. E se você caminhar com a força de uma palavra, querido,
você pega logo pela manhã, irmão, Satanás quando vê você na esquina, ele fala, o quê? Eu vou partir para o outro lado. Porque a primeira coisa que a Bíblia vai te ensinar é que você não vai guerrear com Satanás. Você vai guerrear com a tua alma. Eu não subestimo Satanás, nem gosto de falar nele no púlpito. Raramente eu falo o nome dele. Tem gente que fala mais dele do que de Deus. Sabe por quê, querido? Porque eu quero ir para o céu. Eu quero levar muitas pessoas, principalmente os da minha casa, para o céu. Então agora, eu particularmente, pode até acontecer, mas eu não admito uma pessoa que caminha comigo ter medo do mal. Temer como Jó temia. Não é isso que a Bíblia diz no Salmo 91? Que praga alguma chegará à tua casa. Nenhum mal te sucederá. Ah, irmão, se essa palavra maravilhosa está dizendo que praga nenhuma vai chegar na minha casa, que nenhum mal vai acontecer comigo, sabe? Então eu tenho que entender que quando eu chego, Deus chega. Quando você chega, querido, você tem que entender que quando você chega, Deus chega. Alguém já leu alguma coisa de Watchman Nee? Aqui, Watchman Nee. Watchman Nee fala, ou deixou escrito lá, que Deus sempre, aqui no planeta Terra, vai precisar do homem para se manifestar. Deus vai precisar de você para se apresentar. Deus vai precisar de você para se apresentar. Deus não pode, na palavra pode no sentido de ter poder, tem poder para todas as coisas. Ele não pode se manifestar em forma de uma luz aqui agora e falar, eu sou o Todo-Poderoso. Ele estabeleceu uma lei de tornar você o canal do fluir dele. Querido, o problema não é o canal. E aqui eu parto para o encerramento. Todas as vezes que o pastor fala que está acabando, não é verdade. Então Davi, não, também não é Davi. O problema não é a fonte. Acorda. O problema não é você. O problema não sou eu. O problema não é a fonte, desculpa, não é o canal. O problema está na fonte, ou a solução está na fonte. Em quem você se conecta, ou em que você se conecta é que está o problema ou a solução. Jesus disse, tudo o que conectares aqui na terra, será conectado no céu, ligares, conectado. Então, se eu sou o canal do fluir de Deus, canal do fluir de Deus, diga comigo, canal do fluir de Deus, não é canal do fluir de Carlos. O canal é Carlos, mas a essência que passa pelo canal, aleluia, ela tem uma fonte. Então o diabo para as pessoas, dizendo, você é pecador. Quem é pecador aqui? Eu não sou pecador. Eu peco, mas não sou pecador. Que loucura, né? A Bíblia me chama de regenerado, não sei você. Hã? Quem é pecador aqui? Ah. Então, eu sou regenerado. Amém? É igual o negócio de bênção. Eu quero uma bênção. Eu não quero bênção. A bênção é que tem que me querer. Deuteronômio 28:2. E todas essas bênçãos correrão e te alcançarão. Então,
você não precisa de bênção, você já é abençoado. Você já é abençoado. Agora, a tua conexão. Pastor, eu sou um tubo daquele bem velho, xixilento, cheio de teia de aranha. Eu sou um canal. Mas eu posso me conectar na fonte que é Deus? Deve. Porque quando você se conecta em Deus e faz o que Deus pede para você fazer, além da essência passar e alcançar as pessoas, ela vai limpando as sujeiras do duto, do canal. 4:12 de Hebreus, a Bíblia fala sobre isso, que a palavra de Deus ela é comparada como uma espada de 2 gumes, primeiro aqui, depois ali. Ela corta para os 2 lados, ela limpa não somente as pessoas que estão lá, mas ela vai limpando tudo o canal. Por isso que quando eu faço uso da palavra de Deus, eu não estou apenas ministrando a você, eu estou ministrando a mim, primeiro em mim, depois através de mim. Elias orou, ficou 3 anos e meio sem chuva, irmãos. Ele não ficou lá com uma nuvenzinha na cabeça dele com chuva, ele entrou dentro do esquema também de seca. Então quando você libera uma palavra, a palavra ela corta, é verdade lá, mas ela está te cortando aqui. Então se você não está preparado, ela te prepara. A palavra te prepara. 2 Coríntios 3:5 fala sobre isso. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. A capacidade nossa vem de Deus, é da fonte. Da fonte. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora, agradecer pela sua paciência, pela sua expectativa. Feche os seus olhos. Quero que o Ministério de Louvor suba aqui, por favor.